A morte que a vida está sempre armando levou, na madrugada de sábado, 16 de setembro, nosso compadre José Arnaldo Redins. Ficam esposa Denise e filha pequena Yara para lembrar e continuar seu legado. Ficaram seus colegas no dever de honrar e prosseguir seu trabalho. O compadre Zé Arnaldo era moço novo, tinha 58 anos e gente sabida. Graduado pela UFES em 1990, mestre e doutor em física pelo CBPF em 1993 e 1998, sob a orientação da pesquisadora Aglaé Cristina Navarro de Magalhães. Publicou mais de 2 dezenas de artigos científicos que tratam de transições de fase em sistemas de spin na rede, fractais, crescimento de interfaces, eletromagnetismo e ensino de física. Orientou 3 dissertações de mestrado e uma dezena de trabalhos de conclusão de curso e estágios de iniciação científica. Porém, esses números não são moedas de troca no sertão das Minas Gerais. No sertão, o que vale é coragem, lealdade, determinação para realizar um sonho. É ter projeto coletivo para além da veleidade ou vaidade própria. O compadre Zezinho veio cedo para Viçosa. Era 1995. Ele abraçou um sonho e se tornou um dos pioneiros da física num pano de mato das Gerais. Foi mestre e operário na construção do Departamento de Física da UFV, seu laboratório de física computacional, sua graduação e pós-graduação. Construir não é achar pronto e usufruir de imediato. Construir é apostar no futuro e preparar o campo para aqueles que virão. Entregar-se em sacrifício para o deleite dos próximos. O Zé dedicou toda a vida a este plano e formou família. Tocou muita gente, forjou algumas delas com poucas palavras, muito zelo e rigor, de modo que às vezes parecia severidade. O Zé sabia que isto era preciso, porque no sertão o pensamento da gente deve se tornar mais forte do que o poder do lugar. Assim falava Guimarães Rosa, o João. O Senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. E bala é um pedacinhozinho de metal. O Zé Arnaldo veio com caráter e ideais inabaláveis, e brilhou muito, iluminando o sertão que é do tamanho do mundo. Eu tive o privilégio de encontrar com o professor José Arnaldo em vários momentos da minha carreira acadêmica. Ele foi meu professor durante a graduação, em 2 disciplinas, foi da minha banca de monografia. Quando eu entrei na UFV, ele foi da minha banca de seleção, ele estava aqui na banca, fomos colegas em disciplinas. No início da minha carreira na UFV, quando eu ainda era pós-doc, ele me ajudou muito nos meus primeiros artigos solo, né, que eu fiz sozinho. Ele me ajudava na hora de discutir resultados, de revisar o inglês. E também foi um professor que sempre apoiou, tá, todas as iniciativas de ensino, né, quando a gente compartilhava disciplinas. Eu gostaria aqui de fazer uma homenagem ao José Arnaldo, contando 3 situações, tá, que se passaram comigo, né? 3 falas do José Arnaldo que caracterizam bem a grande pessoa, o grande ser humano que ele foi, e além disso o seu jeito, né, peculiar de ser, né? Às vezes um pouco sisudo, um pouco ríspido nas respostas, mas sempre muito preciso. Então, na minha monografia de graduação, ele foi da banca, né, e ele me teceu um elogio, que era uma coisa rara vindo do Zé, dizendo que eu era um caso raro que conseguiu um bom desempenho em disciplina e pesquisa. Então eu fiquei muito lisonjeado com isso na época, surpreso, né, porque ele era sempre muito sisudo e comedido nos elogios. Uma outra experiência que foi muito interessante foi quando nós lecionávamos Física 3, Introdução ao Eletromagnetismo. Logo que eu entrei na UFV, nos primeiros anos como professor, e ele era o coordenador de disciplina. Ele pediu para que eu elaborasse uma questão, e eu elaborei uma questão que envolvia um cálculo matemático com resistor de forma cônica. Aí ele falou: refaça isso porque essa sua questão só tem matemática, não tem física.
tá? E na época eu não gostei muito, mas ele tinha completa razão. E por último, eu gostaria de destacar, né, a questão do altruísmo do Zé, que não parecia muito evidente, mas quando nós éramos membros da comissão de ensino e ele era o presidente, ele sempre deixava claro que era importante que os bolsistas de produtividade, os pesquisadores produtivos do departamento, não fossem sobrecarregados com encargo didático, mesmo ele não sendo um bolsista nem fazendo parte do programa de pós-graduação naquela época, né? Então era um professor que pensava muito além dos seus próprios interesses, vai deixar muita saudade aqui no departamento. É assim, minha história com o professor José Arnaldo, ela é longa. Entrei em 96 na universidade e desde então já tive os primeiros contatos aí com o professor José Arnaldo por volta aí de 1997, né, na iniciação científica. E assim, um cara sensacional. Nós tivemos uma perda aí enorme, né? Porque, mas onde é que ele estiver, eu tenho certeza que ele vai estar também levando bons frutos para todos, né? Como amigo, eu não tenho nem como falar. Assim, eu tenho várias histórias para contar dele. Uma história aí que eu acho assim da personalidade dele, foi do meu carro, meu primeiro carro da vida. Falei, ô Zezinho, você me empresta o dinheiro para comprar um carro? Ele, cara, empresta. Falei, você quer que eu deixe um cheque aí com você, alguma coisa? Não, não precisa não. Se você não me pagar, eu te mato. Então, assim, poxa, vai fazer uma falta imensa, está fazendo, né? Infelizmente, nos últimos tempos eu não tive condição de estar com ele, então isso é uma tristeza que eu fiquei muito grande. E assim, vários churrascos, várias histórias com o nosso querido aí na casa dele. A gente chegava lá e aquela famosa frase, ô indivíduo, você vai tomar o quê? Comprava cervejinha, toda vez que eu passava lá, a gente chamava. Tem uma outra situação que eu estou lembrando aqui agora também, assim, muito bacana, né? Eu estava lá de bobeira, aí de repente meu telefone toca. Oi, indivíduo, você está fazendo o quê? Eu falei, não, eu estou aqui. Não, é porque hoje à tarde eu queria que você fizesse um negócio ali comigo. Eu falei, o que que foi, Zezinho? O que que você vai fazer? Não, eu estou indo casar. Assim, ele me chamou por ser padrinho dele, eu não sei se, eu acho que da UFV aí eu sou o único eu fui o único que participei do casamento, tive essa honra, né? E ficam as lembranças. Um abraço na Denise, na Yara, é, não tive como passar aí para dar um abraço nelas, né? Pessoas incríveis também. E é o que fica, é só saudade, saudade mesmo, assim, no campo acadêmico. Igual eu falei, ele foi meu orientador de graduação, né, iniciação científica, no mestrado e no doutorado. E lembro muito bem quando chegava lá, ele pegava o material, dissertação, olhava a tese, falava assim, cara. Aí eu perguntava, o que que tá ruim aí, que sua cara tá ruim? Ele, tá tudo ruim, tá uma bosta. Pode jogar isso tudo fora e fazer de novo. E as correções dele de prova também era uma coisa icônica, né? Que era discretizada a correção dele, mas eu achava muito bacana que você tirava o 0, 50 ou 100. 0 se você errasse duas coisas, 50 se você errasse uma coisa, e 100 se você acertasse tudo. Não tinha meio termo, não. Mas sempre foi um excelente professor, um dos melhores, se não se quiçá o melhor professor que eu já tive na minha vida, no qual eu aprendi muita coisa mesmo, né? E assim, eu dou graças a Deus a ter passado ele ter passado pela minha vida, né? E o que fica é a saudade, assim, um breve relato só, né, da excelente pessoa que foi o querido Zé Arnaldo Redins. Inclusive, eu faço questão de deixar aqui também um abraço, né, de Matheus e Alessandra. Eu viajava na época muito e qualquer problema que tinha lá em casa, a primeira coisa que a Alessandra fazia era ligar para Zezinho. Zezinho, me ajuda aqui, até trocar a resistência de chuveiro, ele ia lá em casa. Então, pessoa sensacional, sensacional, sensacional. E no mais, assim, só agradecer pelo convite e de poder fazer essa última homenagem para ele.
Obrigado. Eu cheguei aqui em 1997, eu já estava aqui há um certo tempo e deixando as marcas dele. Tenho certeza que já mencionaram aí quão bom professor ele era. Nunca teve um aluno que comentasse comigo das qualidades dele como professor que não fosse do lado positivo. Eu procurar bem aqui, eu contribuo com uma história que cada um diga se é positiva ou negativa, mas de uma orientada minha, que falava muito bem do José Arnaldo como professor, mas dizia que o único problema é que tinha muito medo dele. Eu perguntei, mas por quê? Falou, olha, é porque ele é muito reservado e muito contido. Quando ele chega na sala e dá bom dia, eu já fico pensando, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Mas enfim, né? As comédias à parte, ela gostava muito dele como professor e como pessoa. Mas eu lembro também de José Arnaldo saindo lá do professor, muito explorado, que acho que muita gente vai lembrar disso, mas também eu lembro aqui de uma contribuição importante e corajosa dele num momento crítico para a universidade. Havia um movimento grevista forte, por boas razões, mas como esse movimento tinha gerado muitos conflitos, o reitor, na ocasião, achou por bem decretar um estado, uma suspensão das aulas. E isso se arrastou por muito tempo. Então não acabava e não tinha assembleias para tratar do assunto fim de greve, porque na verdade, tecnicamente, não havia uma greve. Então isso se arrastando e tal, e me procura José Arnaldo, eu era representante, eu era conselheiro no CEP. Então José Arnaldo me procura, expõe essa situação e fala, o que você acha? Eu acho que você está coberto de razão. Está coberto de razão, Zé. E aí, ato contínuo, né? Acho que já planejado, tira do bolso uma carta. Então você assinaria essa carta? Não tinha nem como dizer não, né? Mas a carta, como sempre, era uma carta dura, né? Falando dessa situação, mas em termos bastante, digamos, coloridos, né? Dizendo, falando mal de muitas coisas que ocorriam, etc. E a carta, na verdade, pedia, né? Era uma carta endereçada ao reitor, pedindo uma definição, dizendo que aquela suspensão parecia eterna. Tinha suspensão porque havia conflitos devido ao movimento grevista, enfim, naquela época conflituoso, e já que existia esse movimento, tinha suspensão, mas uma coisa alimentava a outra. A suspensão e a paralisação se alimentavam. Então ele expunha a situação em termos claros e fortes e pedia ali uma providência. E ele assinou, era o autor da carta, eu assinei, outros colegas assinaram e de fato isso foi importante. O reitor nos respondeu, disse que merecia aquilo, realmente providências, o assunto veio a ser discutido no CEP. E isso foi em grande parte devido a essa atitude corajosa do José Arnaldo. E isso é um exemplo de contribuições dele fora da instituição, inclusive, fora do departamento, inclusive. Eu tive uma disciplina com o Zé Arnaldo, que foi Física 4, somente uma disciplina, porém ele marcou bastante. Eu acho que o que eu falar aqui vai ser redundante com o que a maior parte das pessoas falarem. Que o Zé era um cara muito sui generis, né? Ele era muito peculiar no jeito dele, no trato dele, nas piadas dele, com um humor bem específico, assim, que eu gosto particularmente, mas um cara bem peculiar, eu acho que a palavra é essa, mas com uma didática que foge totalmente do que vários livros texto aí propõem, né? Livros textos até de educação e tal, mas que marcava todo mundo, marcava até onde entendo positivamente. Eu queria comentar só duas coisas. Eu lembro perfeitamente de um evento em Caxambu, daqueles Física da Matéria Condensada, que hoje se tornou encontro de outono, né? Alguma coisa assim da SBF. Mas o Física da Matéria Condensada, eu lembro que a gente foi lá em Caxambu e eu lembro de algumas saídas em boteco com o Zé Arnaldo e ele fazendo algumas piadolas aí bem diferentes dele, assim. Lembro bastante das aulas, né? E aí eu queria comentar que eu estou nesse momento dando aula de Física 4, que foi a disciplina que eu tive com o Zé Arnaldo, e várias coisas que eu apresento hoje vêm desde aquela época, de tão bacana que eu considero o que ele preparou. Tinha até uma apostilinha dela, eu tenho ela, só que não está nesse momento aqui comigo, que eu ainda uso ela em sala com o pessoal, uso como texto básico.
de tão bacana que eu considero. O Zé Arnaldo tem alguns textos aí no site da FV que eu acho que até deveria continuar, que serve muito como referencial didático para muita gente. Então, o Zé Arnaldo se tornou aí um exemplo de professor, de pesquisador, não só para mim, mas como para várias pessoas. Então fica aí minha sincera homenagem a esse excepcional professor que eu tive, sem desmerecer nenhum professor que a gente teve, mas o Zé Arnaldo marcou muito positivamente. Ele era um cara bastante ativo dentro de sala e bastante comprometido com as turmas e com o ensino que ele queria dar, um ensino de qualidade ali. Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo. Falou, tchau. Tive o privilégio de ser aluno e colega do professor José Arnaldo. O Zé foi um ícone para o departamento, tanto como colega como professor. O conheci na graduação, em 2001, no curso de Física 3. Naquela época ele já tinha fama de ser um professor diferenciado por sua didática peculiar e por seu rigor. Tive aula com ele também no mestrado, com um humor inteligente, um quadro colorido impecável. Ele nos prendia, olhando para o infinito, em suas narrações profundas sobre o conteúdo que estava sendo abordado. Zé, onde quer que você esteja, cara, saiba que você marcou a história dessa universidade, deixando uma legião de admiradores que se espelham na sua didática e no seu comprometimento com a formação das pessoas. Isso, a meu ver, é um dos maiores legados que podemos deixar como professores. Falar do Zé, ou do professor José Arnaldo, ou Zé, como era conhecido por todos, né? Para mim é muito fácil, muito simples, porque eu fui aluno dele em 2004, na disciplina de Física 3, infelizmente a única disciplina que eu tive a satisfação de ser aluno do Zé enquanto estudante aqui na UFV, e desde aquela época eu fiquei encantado com a didática do Zé, com o zelo e preocupação dele com o ensino. Dono de uma didática muito peculiar, odiada por alguns, amada por outros, mas uma didática excepcional. O cuidado no preparo das aulas, na escolha dos assuntos, dos tópicos, dos exercícios que ia discutir, os mínimos detalhes com que abordava cada ponto, então sempre me chamaram muita atenção. E depois de muitos anos, quando eu iniciei a minha carreira docente, mais uma vez eu tive a satisfação de poder contar com o professor Zé Arnaldo, com o Zé. Quando eu iniciei minha carreira docente, a primeira disciplina que eu lecionei, ainda como professor substituto aqui na UFV, foi Física 1, e o professor José Arnaldo, o Zé, era o coordenador da disciplina. E aí eu muito preocupado com como que seria a sala de aula, assumir uma turma com 60, 70 estudantes, a inexperiência, e numa reunião com o Zé, antes de iniciar o semestre letivo, de uns 15, 20 minutos, ele me transmitiu tanta calma, tanta tranquilidade, tanta serenidade nas palavras e nas explicações que me deu, que assim, me marcaram profundamente. Eu nunca me esqueci dessa reunião que eu tive com o Zé e dos detalhes essenciais que ele foi capaz de me passar ali naquela reunião de 15, 20 minutos, que foram assim, fundamentais para eu conseguir encarar uma sala de aula. Então, assim, eu sou muito grato por poder compartilhar um pouco da vida do Zé, das experiências profissionais dele. E depois que eu iniciei minha carreira docente, onde eu passei a ser colega do Zé, eu percebi o quão cuidadoso ele sempre é com o ensino. Quando vai preparar suas aulas, o professor Zé Arnaldo, ele buscava sempre discutir aqueles pontos onde os estudantes tinham maior dificuldade. Ele buscava diversas fontes para explorar de maneira minuciosa os detalhes mais obscuros, de maior dificuldade, mais abstratos de qualquer que seja a disciplina que ele fosse lecionar. E isso fazia com que as aulas do Zé fossem aulas excepcionais. De fato, eu tive a oportunidade, felizmente, de falar com ele, de externar para ele o quão eu admirava a dedicação dele, o zelo dele com o
o ensino, a preocupação dele em sempre ir para a sala de aula com total domínio e entendimento dos conceitos físicos, sejam o mais simples ou seja o mais abstrato de todos. Essa preocupação dele em ir para a sala de aula com domínio total disso para transmitir para os alunos sempre de forma mais tranquila e compreensível. Então, infelizmente, o professor Zé foi uma grande perda para a gente, mas ele deixa um legado aí em todos aqueles que tiveram oportunidade de um dia encontrarem o Zé no seu caminho. Eu acho que o principal ensinamento que ele deixa para todos aí é a dedicação e a importância que se tem que ter com o ensino. Pode parecer, para muitos pode parecer que não, mas para aqueles que tiveram oportunidade de vivenciar um pouco ali o Zé e a relação dele com o ensino mais de perto, vão entender o quão preocupado ele era com o ensino, com a ciência, com a física e o quanto ele gostava de sala de aula e de trabalhar e era dedicado. Assim como muitos, eu vim aqui deixar uma pequena contribuição para homenagear o grande professor José Arnaldo Redins, que infelizmente nos deixou mais cedo. Gostaria de falar que ele foi um grande professor para todos os alunos que tiveram aula com ele, porque ele era um professor assim, muito hábil para ensinar. Ele conseguia transmitir com muita facilidade o conteúdo, principalmente de eletromagnetismo. E também eu gostaria de comentar que ele teve grandes contribuições para a minha formação, pois eu fiz iniciação científica com ele, que nos gerou um trabalho para defender uma monografia no final do meu curso. Gostaria de desejar força para todas aquelas pessoas que o amavam, né? Que agora estão sentindo sua falta. E parabenizar os professores de Viçosa por essa grande contribuição, fazendo essa homenagem a esse professor que contribuiu tanto para a educação de muitos estudantes. Então, meu muito obrigado e despeço. Tchau, tchau. O Zé Arnaldo ele foi meu professor de Física 3 em 2006, né? Meu professor de Eletromagnetismo em 2007. Então eu lembro do Zé Arnaldo como um excelente professor. Ele era muito preocupado com as aulas, né? As aulas do Zé Arnaldo elas eram excelentes, ele tinha uma capacidade, uma didática assim, muito particular. Ele conseguia, né, atrair muito a atenção da turma, então a turma gostava muito da aula dele. Era um professor assim, de trato muito sério, mas ao mesmo tempo conseguia atrair todos os alunos, a atenção dos alunos. Era uma pessoa maravilhosa, né? Ele, inclusive, é minha grande referência de professor. O Zé Arnaldo é aquela pessoa que eu sempre lembro, assim, né? Quando eu tento preparar uma aula, eu sempre lembro, assim, o que o Zé Arnaldo faria, né? Para explicar isso aqui. Então, eu lembro muito também dos desenhos que ele fazia no quadro. Ele lá tinha uma capacidade, assim, de toda aquela parte abstrata de física, né? Ele conseguia passar muito bem, mostrar muito bem aquilo no quadro. Isso realmente era uma característica que poucas pessoas tinham. Então ele era muito preocupado assim, com as questões de preparar uma boa aula. Ele era muito preocupado com a graduação, né? Eu tive a oportunidade, depois de ser colega de trabalho dele, continuei vendo isso. É uma pessoa realmente extremamente preocupada com a graduação, né? Ele fazia algumas coisas, ele conseguia tirar uma carga elétrica do bolso. Ele conseguia usar analogia, né, como a torneira saindo água. Ele desenhava a torneira saindo água do quadro para falar de fluxo de campo elétrico. Enfim, ele tinha essas características assim, que eram muito interessantes. Aquilo fazia a aula ser bastante interessante. Era uma aula diferente. Eu não tive a oportunidade de falar com ele, né, mas falei com a mulher dele. O Zé Arnaldo, de longe, foi o melhor professor que já tive na minha vida. Ele realmente foi um professor que marcou muito. Ele tinha um zelo assim, com os alunos, com a aula, que era uma coisa realmente impressionante. E sempre muito peculiar, sempre da forma dele. Aí eu vou contar uma história aqui, né? São várias histórias. Quando eu era aluno, era aquela época mais ou menos que estava surgindo ali o celular polifônico, né? O celular polifônico não era uma coisa tão famosa assim, não. Aí um dia o Zé Arnaldo estava dando aula lá de Física 3 no quadro. Aí eu lembro que tinha aquele tablado de madeira lá no PVB. Aí o Zé Arnaldo tá lá no quadro dando aula, né?
E aí o celular de um aluno lá começa a tocar no meio da aula. Aí o Zé Arnaldo vai para o giz assim, fica olhando pro quadro. E o celular tá tocando. Pá, 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 aquela música. E o celular, o Zé Arnaldo lá com o giz no quadro. Em um determinado momento, o Zé Arnaldo vai e olha para trás. A turma já estava toda em silêncio. O Zé Arnaldo olha para trás. E o celular do cara continuava tocando. Aí procurava o celular, não achava de jeito nenhum. Aí o Zé Arnaldo lá de cima, assim, todo mundo querendo rir, né? Todos os alunos querendo rir. Ninguém ria. A aula do Zé Arnaldo, muito sério. Aí, num determinado momento, o Zé Arnaldo fala assim: se você aumentar um pouquinho o volume aí desse celular, eu começo a dançar aqui em cima. Aí todo mundo da sala começou a rir. O cara pegou o celular dele, saiu correndo da sala de aula e nunca mais voltou. Então eu lembro dessa história aí lá em 2007. Essa é uma são várias histórias. Se eu fosse fazer um vídeo aqui de história do Zé Arnaldo, eu ia gravar aqui pelo menos uma meia hora. Mas obrigado aí, parabéns pela organização aí do simpósio da pós, por fazer essa homenagem pro Zé Arnaldo. Ele realmente marcou muito a geração ali de alunos da minha geração, 2005, 2009, mas 2000 e pouco, né? A turma de 2000, 2001, 2002. Todo mundo lembra com muito carinho aí do Zé Arnaldo. Ele realmente é uma figura exemplar, assim, né? Uma pessoa que marcou muito assim, na vida de todo mundo. É um professor que faz lembrar Viçosa, né? O Zé Arnaldo realmente era um cara fantástico. Prezadas e prezados do Departamento de Física da UFV, foi com muito pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do professor Zé Arnaldo. Escrevemos as palavras abaixo para que, de certa forma, fique clara a estima que nossas turmas tinham e ainda têm pelo Zé Arnaldo. José Arnaldo Redins, ou Zé Arnaldo, lecionou diversas disciplinas para nossas turmas, desde física básica até disciplinas avançadas e pós-graduação. Com suas características peculiares, quem o via de fora podia pensar que era um docente razoável ou mesmo ruim. Seu jeito rabugento, suas piadas irônicas estranhas, seu comportamento aparentemente distante, seu estilo de se vestir bem peculiar. Mas, para quem estava de dentro, era bem diferente. Um professor muito acima da média, comprometido com o ensino e com os estudantes. Todos rapidamente percebiam que o Zé era o oposto do que nos vendiam nas aulas teóricas de didática. E como podia ele, mesmo assim, ser tão brilhante ao ensinar? Não sabemos a resposta, mas caso soubéssemos, seríamos docentes muito melhores. Palavras de um colega, hoje professor. Na tentativa de entender minimamente como Zé ensinava, trago comigo muitos trejeitos, exemplos e analogias descaradamente copiadas. Veja bem, não digo apenas influenciadas ou inspiradas do Zé. Já tirei e guardei cargas elétricas imaginárias nos bolsos. Já girei meus braços ao redor dos ombros para representar o vetor posição de uma partícula. E também já praguejei ao tropeçar em frente à turma. Os alunos gostam, ou parecem gostar. Pena que somente terão acesso a essa imitação vulgar e barata do verdadeiro Zé Arnaldo, enquanto sigo tentando entender o que o fazia ímpar. Além da sua didática única e brilhante, trabalhava em pesquisa e se dedicava aos estudantes de iniciação científica. Seus textos são usados por vários de nós, tanto os didáticos como o excepcional de fundamentos de eletromagnetismo, quanto os de pesquisa, como o do passarinho nas linhas de transmissão. Temos certeza que, de certa forma, Zé Arnaldo continuará seu trabalho através de nossas aulas.
Desejamos força para a família e amigos. Um abraço, estudantes das turmas de Física de 2000, 2001 e 2002.